Frei Gilson, que se tornou um fenômeno da internet nas últimas semanas, foi alvo de críticas depois de fazer uma live no YouTube, na terça-feira passada, reunindo mais de 1 milhão de fiéis na transmissão, que foi realizada às 4 horas da madrugada. Em postagens no X, antigo Twitter, militantes de esquerda não gostaram do sucesso e disseram que o Frei Gilson é fascista, tem ligação com Jair Bolsonaro e que é patrocinado pela produtora Brasil Paralelo. Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Nicolas Ferreira e outros parlamentares da oposição ao governo Lula manifestaram apoio ao Frei Gilson, que soma mais de 7 milhões de seguidores no Instagram e mais de 6 milhões de inscritos no seu YouTube. Eu andei lendo muitas coisas, né, dos muitos sermões. Hoje de manhã eu vi, né, uma mensagem de fé ao vivo do Frei Gilson, e ele fala coisas muito interessantes e coisas muito profundas, coisas que você não vê, por exemplo, em lives de movimento carismático, que eu acho de uma pobreza conceitual danada, isso é uma opinião minha, como uma pessoa que estuda, ou em tantos outros líderes religiosos. A profundidade com que o Frei Gilson ele aborda os temas da religião, da filosofia cristã, inclusive, é de uma didática, ao mesmo tempo que profundo, que é realmente de causar inveja para quem quer enganar os outros, porque ele não engana, ele joga a real, mesmo as mensagens mais duras da doutrina. E dentre tantas coisas que eu vi, uma das grandes críticas era: o Frei Gilson, ele fala que a mulher tem que ser submissa ao homem. Opa, peraí, não é o Frei Gilson que fala, isso está na Bíblia. E ele tem como livro sagrado as Escrituras Sagradas. Aí, ao mesmo tempo, esse pessoal que veio, né, saiu do esgoto, saiu da tampa do bueiro para falar mal do Frei Gilson, é o mesmo pessoal que grita viva a luta do povo palestino, para quem a mulher vale menos do que cachorro sardento. Especial por acreditar que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, como eu acredito. Tenho uma nora evangélica, um genro evangélico, e vivemos muito bem diante dessa certeza de que Cristo é o centro da nossa vida. Então, assim, falar do Frei Gilson é de alguma forma muito especial para mim, porque o Frei Gilson não começou isso agora, ele começou isso por volta lá da época da pandemia, e ele faz essas lives de segunda a sábado. Né? Então, assim, é uma coisa perene, permanente, e num horário realmente que eu mesma nunca participei, né? 4 horas da manhã é um horário que não é, como foi dito aqui na mesa pelo vereador, não é o horário nobre, né, vereador? E, no entanto... E veja, esse número foi na famosa terça de carnaval. Terça de carnaval, porque ele está fazendo a quaresma. Então, teve o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e espera-se para amanhã, porque eu conversei com um deputado de Minas Gerais que é muito próximo dele, conhece ele desde antes, inclusive, Não, Eros Biondini. Desculpa. O Eros é missionário também da igreja. Então, conhece ele desde antes dele ser ordenado, tá? Porque, assim, nesse momento agora que o padre tá o Frei, né? Porque não é padre, ele é Frei. Nessa evidência, todo mundo, né, quer chegar perto, né? Então, vamos deixar as coisas bem claras. E ele tem a missão dele, né? Então, ele bateu 1 milhão e espera-se agora já que amanhã bata-se 2 milhões aí de fiéis assistindo. Hoje os nossos diretores aqui dizem que ele chegou a 1.300.000. Pois espera-se que ele bata 2 milhões. Então, vamos começar primeiro. Primeiro, é maravilhoso o que a esquerda fez. A estupidez da esquerda como uma espécie de estrume para adubar o campo que vai ser semeado para aqueles que querem pregar a verdade. Olha que coisa curiosa, eu não conhecia o Frei Gilson. Eu tinha visto um comentário dele sobre o filme feito pela Brasil Paralelo. Aí, a primeira coisa que eu tinha visto, a primeira vez quando eu vi aquele comentário, eu disse: nossa, se ele está comentando algo da Brasil Paralelo, então ele é um homem sério, é um cara correto, porque a Brasil Paralelo só faz coisa que presta. Aí veio a esquerda e jogou o adubo lá com as bobagens e com a sujeira, com a imundície que lhe é característica. Por quê? Porque você foi muito preciso. É curioso. Ele vai às 4 horas da manhã, ou 13h40 da manhã. É um horário que é como pregar no deserto, só que tem um detalhe: aquele que prega uma palavra carregada de emoção e de verdade, não existe deserto. Porque o deserto é transformado num oásis, é transformado numa cidade, exatamente porque o cara que está fazendo essa pregação, ele não está preocupado em fazer demagogia. Ele não vai fazer demagogia embaixo de viaduto com pedra, muito menos seduzir adolescente. É isso, essa é a diferença. É um homem verdadeiro, é alguém que está ali pregando e alguém que está simplesmente apresentando aquilo que é a sua fé. Essa é a razão pela qual ele, que já estava arrebanhando pessoas
para acompanhá-lo, porque acreditam na sua verdade, e ele é um homem verdadeiro, a esquerda, com a sua estupidez, foi lá e, a partir de agora, vamos aumentar esse campo, semeando, não conosco, mas com um adubo que nós vamos colocar, que é o estrume do nosso espírito. E lá foram eles fazer todas essas bobagens que fizeram, e agora o Frei Gilson é uma personalidade nacional. Se ele era alguém que era conhecido em determinados núcleos, agora ele é uma personalidade nacional, carregando não apenas a palavra do cristianismo, ele está carregando a palavra de todos aqueles que querem ver a verdade triunfando no Brasil, não apenas aquilo que é da sua religião. Eu sou católico apostólico romano, mas como católico apostólico romano, eu primeiro olho, por incrível que possa parecer, para o cristianismo, porque nós cristãos temos uma estrada comum. Se nós caminhamos em carros distintos, isso não é um problema. O que interessa é que a estrada é o nosso caminho, Cristo é o nosso caminho. E o que o Frei fez? Simplesmente está dizendo, a nossa estrada é espetacular. Veja que numa terça-feira de carnaval, eu vim aqui apenas cumprir o meu papel. Eu não estava preocupado se ia dar like, se eu ia bater foto, se eu ia fazer isso, se eu ia desfilar, ou se eu ia estar preocupado com um garotinho bonitinho que poderia aparecer. Ele não estava preocupado com nada disso. Que conversa estranha essa que o senhor está colocando no meio da explanação? Não estou entendendo. Não, mas pergunta... Eu não sei, que talvez possa acontecer de alguns indivíduos da Igreja Católica que possam estar cometendo coisas estranhas, né? Esse que é o grande problema. Mas ele não estava preocupado com isso. Ele estava apenas preocupado em pregar, falar do caminho. Apenas isso, nada mais nada menos. Aí eu agradeço à esquerda, basicamente por tudo que ela está fazendo agora. Ela, com a sua estupidez, está simplesmente mostrando que eles não têm um mínimo de correção. E foi muito interessante quando o Arthur falou. É curioso, porque quando chega em época de eleição... mas aí tem um detalhe. Essa é a diferença de um Frei Gilson para aquele padre, por exemplo, que eu não preciso citar o nome, que deu a hóstia para uma mulher que é comunista e é ateia. E ela foi lá para buscar voto, para fazer de conta que era cristã. Porque o errado não é ela já é cara de pau. E eu não preciso dizer, concorreu para prefeito em Porto Alegre, ela é cara de pau, ela não está nem preocupada. Para ela, a hóstia é apenas um pedaço de pão. Agora, aquele padre que colocou a hóstia para ela participar da solenidade e participar da missa, ele está errado. Esse cara não é o Frei Gilson. Porque o Frei Gilson certamente não entregaria a hóstia para ela. A hóstia, ela representa a transubstanciação. Transubstanciação é a mudança de natureza. Não tem como acontecer a transubstanciação se não houver a fé. E não existe a fé de quem é comunista. Comunista não acredita. Então, o que ela estava fazendo? Sujando a igreja lá. A igreja tem que recebê-la. Como recebe os leprosos, como recebe os doentes, como recebe as prostitutas, como recebe os traficantes, ela tem que receber todo pecador. Mas eu não creio que deveria ter dado. Então o culpado ali é aquele padre, diferente do Frei Gilson. É isso que a esquerda nos coloca. O Frei Gilson torna-se um vulto nacional graças à estupidez da esquerda. Mas independentemente da esquerda, pela sua verdade, pelo seu comportamento, pela sua correção, ele já se tornaria. Apenas a esquerda acelerou o processo.